ardente no coração de se tornar um pregador do Evangelho. Ele queria ser um pastor, um pregador da palavra de Deus, e ele orou a Deus insistentemente para que o Senhor lhe concedesse esse desejo. Ele ouvia grandes pregadores, grandes expoentes da palavra de Deus, e sentiu que aquela era a sua vocação. E ele se colocou a orar a Deus. Orou, ele foi crescendo, foi amadurecendo, mas a oportunidade ainda não havia surgido. De repente, aquele jovem promissor, aquele irmão em Cristo, ele contraiu uma doença muito séria, ele contraiu tuberculose, numa época onde muitas pessoas morriam dessa enfermidade. Ele ficou tuberculoso e lutou muito contra essa enfermidade, muito mesmo, e venceu a tuberculose. Mas um problema aconteceu. Ele perdeu a força nos pulmões. E pulmão é algo que todo pregador precisa. Nós precisamos do pulmão, precisamos ter um pulmão saudável para que possamos pregar a palavra de Deus. Muitas vezes Deus nos coloca diante de multidões para que preguemos, mas aquele jovem que havia orado a Deus para ser um pregador, não tinha mais ar, não tinha pelo menos ar nos pulmões que lhe desse condições de pregar a palavra de Deus num tempo onde não havia microfone, onde não havia caixas que amplificassem o volume da voz. Tudo era feito ali sem o auxílio de nenhuma tecnologia. Então vocês percebem que para que aquele jovem pudesse ser um pregador, ele precisaria mais do que nunca dos seus pulmões, que foram atacados por uma tuberculose severa. E ele começou a questionar o Senhor. Senhor, eu estou orando, pedindo ao Senhor que me dê a oportunidade de pregar a sua palavra. Eu quero ser um pregador, e o Senhor não só não ouviu a minha oração, como me deu ou permitiu que eu contraísse uma enfermidade que me impede de pregar. Mas é interessante que ele sentiu no coração o seguinte: então, já que o Senhor não me deixa pregar, me dê dinheiro, permita que eu seja rico, para que eu possa sustentar pregadores ao redor do mundo. Um dia, andando ali na vizinhança, ele viu um moinho desativado. Ele então se interessou em comprar aquele moinho. Procurou saber quem era o dono, ficou sabendo e fez uma oferta pelo moinho. O moinho estava numa situação precária, desativado há muito tempo. O dono então gostou daquele rapaz e se simpatizou com ele e vendeu o moinho barato para ele. Ele comprou o moinho, reformou e começou a produzir aveia. O negócio prosperou, deu certo. Ele então comprou um segundo moinho. O negócio foi prosperando. Agora ele tem um terceiro moinho, depois um quarto. E ele foi se tornando um empresário muito próspero no ramo da aveia. Resultado, esse homem ficou extremamente rico. Deus o ouviu, não da forma como ele queria na primeira oração, mas ouviu a sua segunda oração,
ele se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos na fabricação de aveia, exportou o seu produto para o mundo todo e cumpriu o que havia prometido. Ele se tornou um dos maiores mantenedores de pregadores ao redor do mundo. Eu estou falando das aveias Quaker. Você vê sempre no supermercado, aveias Quaker. O dono das aveias Quaker é o personagem da nossa história. Interessante isso, porque ele não havia feito uma oração irresponsável. Ele havia feito um pedido para Deus, mas Deus não quis ouvir a oração dele, permitiu que ele ficasse doente, quase à morte. E Deus o usou de outra maneira, e através desse homem, milhares e milhares de pessoas ouviram o Evangelho ao redor do mundo. Não como ele queria, mas como Deus queria. Eu quero que você pense numa coisa que eu vou dizer para você agora, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus, ele é enigmático. Eu vou dizer uma palavra aqui, eu quero que você me entenda, tudo bem? Não é falta de respeito do pastor, absolutamente. Mas às vezes o nosso Deus faz coisas estranhas. Vai me dizer que você já não teve uma experiência assim, diferente com o Senhor? Você orou e de repente tudo acontece o contrário. Igual aquela mãe que orou 25 anos pela conversão do filho dela. O filho dela era um alcoólatra, um rapaz que vivia a vida de forma irresponsável, alcoólatra, e quanto mais a mãe orava pelo filho, mais ele se entregava para o alcoolismo, esteve à beira da morte, até que 25 anos depois, ele sofre um grave acidente automobilístico, vai parar dentro de um hospital, ali ele vai ficar por dias em coma, sendo monitorado por equipamentos. Ele vai então recobrando a consciência, e lá no hospital, naquele leito de UTI, ele ouve o evangelho de um pastor que foi fazer uma visita. Aquelas palavras entraram no coração dele, e ali, naquele leito de UTI, entre a vida e a morte, ele entrega a vida para Jesus. A oração daquela mãe foi respondida de uma forma totalmente diferente da que nós imaginávamos que Deus responderia. Porque Deus, preste atenção no que eu vou te dizer, Deus nem sempre é óbvio. Ele não atende ao nosso script. Porque nós entendemos que Deus tem que ir por aqui. Não, Deus tem que ir por aqui. É claro que Deus vai por aqui. Mas Ele não faz isso. Ele vai por aqui, Ele vai por aqui, Ele vai para lá, porque Ele é Deus. E Ele é soberano, nós cantamos aqui essa noite. Então, o que nós estamos para ver aqui é um desses momentos. Se vocês me permitem, Paulo vai dizer isso lá na primeira carta aos Coríntios, um desses momentos de loucura de Deus num bom sentido. Porque Elias estava onde? Elias estava em Querite, sendo alimentado por corvos, bebendo água do ribeiro. Aí de repente Deus fala para Elias: sai daí. O ribeiro secou, não tinha mais água. Seca de 3 anos e meio na terra. Eu vou te mandar para um lugar agora. Para onde, Senhor? Veja só, versículo 8 e 9. 1 Reis capítulo 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Agora preste atenção, não despreze nada do que eu te disse até agora. Preste atenção. Eis que eu ordenei ali a uma mulher
viúva que te sustente. Onde? Sarepta. Sabe onde ficava Sarepta? Sarepta ficava na região da Fenícia, perto de Sidom. Sabe, irmãos, eu vou dizer bem pausadamente, sabe para onde Deus está mandando Elias? Para o olho do furacão. Ele está mandando Elias para a terra de Jezabel, esposa de Acabe. Ele está mandando Elias para a região que era o centro do culto a Baal. É para lá. É para lá que Deus está mandando Elias. Para Sarepta. E tem mais. Ele ordenou a uma viúva. As viúvas eram as pessoas mais necessitadas da terra. E essa viúva aqui ainda tem um agravante, porque aquela seca que veio sobre Israel atingiu também outras regiões, principalmente a região onde ficava Sarepta, 50 quilômetros de onde Elias estava. Então a seca, ela não atingiu apenas Israel, ela foi mais ampla. E aqui em Sarepta, o povo também estava morrendo de fome, pois foi uma mulher viúva nessa região que Deus ordenou que sustentasse o profeta Elias. E o que é que Elias faz? Elias não questiona, Elias não argumenta, Elias não pergunta por quê, Elias não faz as contas, Elias obedece. E ele vai para Sarepta. Agora preste atenção no que vai acontecer lá. É aqui que eu estou querendo que você entenda o porquê da minha história, o porquê de eu dizer para você que às vezes Deus faz algumas coisas estranhas. Veja só comigo. O que é que Deus havia falado para Elias? Eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Agora veja comigo versículos 11 e 12. E indo, ele chegou diante da mulher e pediu para ela, não é, água. Agora veja só, indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora. Primeiro ele pediu água. Agora ele vai pedir, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12 é a revelação. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus. Ela não era uma crente, ela era uma pagã, adoradora de Baal. Mas ela vai dizer, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vês, aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Pronto. É a hora das interrogações. Como assim, pastor? É isso mesmo. O nosso Deus mandou Elias para a casa de uma mulher que estava morrendo de fome, para que essa mulher cuidasse dele e sustentasse. Esse é o nosso Deus. Estranho, não é, irmãos? Às vezes nós temos medo de falar, mas é estranho. É estranho. Eu fico imaginando Elias pensando no que o Senhor havia dito. Senhor, o Senhor disse que ele ia me sustentar. Essa mulher está morrendo de fome. Ela está pior do que eu, Senhor. Imagine só. Se você estivesse lá, o que você falaria? Seja sincero. Imagine Deus falando para o Will. Will, eu quero que você vá para um lugar onde o povo lá está morrendo de fome. Mas eles vão cuidar de você, ok? Pois é isso que vai acontecer. Quando Elias ouve isso, ele vai dizer o seguinte, versículo 13. Elias era um homem de Deus. Elias lhe disse, não temas. Eu quero ver qual seria a sua atitude, ok? Elias vai dizer, não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele, ou seja, sabe,
esse pouco de farinha que você tem, esse pouco de azeite que você tem, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Esse é o Deus que você diz que é o meu Deus, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Cuida de mim, que o Senhor vai cuidar de você. Eu quero lançar uma pergunta para vocês. O que você faria? Deixar de alimentar o seu filho para alimentar um forasteiro que você não conhece. Mas é interessante, né? A mulher pagã olhou para Elias, creu naquilo que Elias disse. Veja só, versículos 15 e 16. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Valeu a pena crer, valeu a pena obedecer. Deus sustentou a mulher, porque a mulher sustentou Elias, o servo de Deus. Então Deus usou um para abençoar o outro. Aí a história vai se costurando, até que um problema acontece, não é? A mulher tinha um filho, as viúvas depositavam toda a sua esperança nos seus filhos, porque quando os maridos morriam, e naquela época os maridos morriam muito cedo, a expectativa de vida de um homem adulto naqueles tempos era de 30 anos. 30 anos. Se alguém chegasse aos 30, era privilegiado. Os homens morriam cedo. E as viúvas, muitas vezes, elas não tinham para quem correr. Então elas depositavam toda a esperança nos filhos, que cresceriam e cuidariam delas. Se o filho morresse, as viúvas ou precisariam mendicar, ou cairiam na prostituição. Essa era a realidade das viúvas. E aí o que é que acontece? O filho daquela mulher morre. O filho adoece. Talvez por vários fatores, mas ele adoece. Veja só comigo, versículos 17 a 19. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Indignada, não devemos julgar essa mulher, uma mulher que havia passado por perdas irreparáveis, havia perdido o marido, estava sozinha com o filho numa terra seca, sem produtividade. Ela ficou indignada. Ela então vai para Elias, versículo 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Cabeça dela, o fato dela ser uma pagã, uma idólatra, era um motivo de Elias estar ali, para que ela pudesse ser julgada. E vendo o filho morto, ela entendeu que talvez esse fosse o julgamento. Mas Elias, ele não estava ali apenas para ser alimentado por aquela mulher. Deus não mandou Elias para Sarepta sem um propósito definido, porque o nosso Deus é assim. Por mais que você não entenda os nós que às vezes Ele faz, lá na frente eles serão desatados pelos acontecimentos e o nome dele será glorificado. Elias então, versículo 19, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou
em sua cama. Então Elias ora a Deus e diz: Senhor, tu irás tirar o filho dessa mulher, permita que ele viva. E a Bíblia diz que o menino voltou a viver. Ele entrega o menino para sua mãe, e aí vem a grande confissão de fé dela. Aí você entende os nós de Deus, você entende os planos de Deus, você entende o porquê de Deus ter feito tudo o que fez, porque os planos do Senhor são perfeitos. Veja só o versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso, não é, irmãos? Pois é. Veja só, que Deus é esse? Deus que manda Elias profetizar numa terra seca, depois envia Elias para um local onde só havia um ribeiro. Ali seria sustentado por corvos e berberia do ribeiro. O ribeiro seca e Deus o manda para o território inimigo, Sarepta, perto de Sidom, terra de Jezabel. Há uma mulher viúva que tinha um único filho, pobre, sem nada para dar de comer ao profeta, e depois permite que o filho dessa mulher morra. Que Deus é esse? Bom, eu queria pensar então sobre algumas respostas para essa pergunta, algumas aplicações para a nossa vida. Que Deus é esse? Baseado nesse texto. Primeira coisa, é um Deus de mistérios. É isso mesmo. Nosso Deus é um Deus de mistérios. E escute, Ele não vai se dar ao trabalho de justificar para você o que Ele faz, por que Ele faz e a maneira como Ele faz. Entende? Ele é um Deus de muitas incógnitas. E aqui eu quero que nós entendamos uma coisa. Nós temos duas saídas para essa realidade de Deus ser um mistério. Duas saídas. Ou você vai cair no mar da dúvida e vai se afogar num emaranhado de perguntas sem resposta, e o diabo vai tirar você da igreja, o diabo vai tirar você da presença de Deus. E há muitas pessoas que estão abandonando a fé, porque elas não estão compreendendo o que está acontecendo no mundo, e não estão compreendendo o porquê de muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Elas estão se afogando no mar das dúvidas, cheia de interrogações, e não há respostas contundentes. E o que é que essas pessoas estão fazendo? Estão saindo da igreja, estão abandonando a fé e estão virando inimigas do Evangelho. Elas optaram por esse caminho, porque o nosso Deus é um Deus de mistérios. Ou você tem uma outra saída. Qual, pastor? Cair nos braços dele e dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu não tenho respostas para muitas perguntas que meu coração está fazendo nesse momento, mas eu confio em Ti. E eu sei que a qualquer momento as coisas vão se encaixar. Talvez não agora, lá na frente as coisas vão se encaixar. Porque, irmãos, elas se encaixam. Eu costumo dizer que Deus é um grande enxadrista. Ele está diante de um tabuleiro de xadrez e as peças estão todas diante dele. E Ele move essas peças conforme lhe apraz. E as coisas vão acontecendo de acordo com o plano de Deus. E todas elas se concretizam visando a glória de Deus. Todos nós somos peças nesse tabuleiro. E Ele nos move, Ele nos mexe, Ele nos usa para aquilo que Ele quiser. Nos momentos em que nós somos movidos, usados por Ele, nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Mas as coisas vão acontecendo, os dias vão chegando e de repente a história se encaixa. É por isso que eu confio nesse Deus, mesmo sem entender a mente dele. Veja só,
como que o nosso Deus é. Deixa eu te falar. Ele manda um homem construir uma espécie de barco numa região desértica, para se proteger, para que esse homem possa se proteger, possa se resguardar de algo que não havia ainda acontecido. Esse Deus pede que um homem saia errante por um deserto, abandone sua terra, sua parentela, saia errante por um deserto, cerca de 300 quilômetros, para uma terra que ele não conhecia. Esse Deus pega um escravo e faz dele primeiro-ministro da nação mais poderosa da terra. Esse Deus se apresenta para um outro personagem numa sarça que pegava fogo e não se consumia. Esse Deus, algum tempo depois, usa esse mesmo personagem, tira o povo dele do Egito, coloca esse povo diante do mar, permitindo que Faraó venha em captura do povo. Esse Deus usa um outro personagem para marchar com o exército 7 dias em volta de uma cidade fortificada, e depois manda o povo gritar para que os muros caiam. Esse Deus usa um homem com apenas 300 soldados para derrotar um exército de quase 200 mil homens. Esse Deus derruba um gigante de 3 metros de altura, pelas mãos de um menino com uma pedra e uma funda. E em cada um desses episódios, nós sabemos o final. Esse é o nosso Deus. Então eu tenho uma palavra para dizer para você aqui nessa noite. Não, nem sempre você vai entender. Nem sempre você vai compreender. Às vezes você vai perguntar e ele não vai te responder. Às vezes você vai pedir uma explicação e ele não dará a você essa explicação. Romanos 11, 34 e 35 diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? A Jó, lá no capítulo 38, versículo 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Há uma frase de Agostinho de Hipona, que diz assim: Deus é mais verdadeiramente imaginado do que expresso, e existe mais verdadeiramente do que é imaginado. Então, todas as vezes que você tentar dar uma explicação plausível para alguma ação de Deus, você correrá o risco de se frustrar, porque muitas vezes não é da forma como você estabelece que as coisas vão acontecer. Não é. Então, o que nos resta? O que nos resta é o que eu acabei de dizer alguns minutos atrás. É cair nos braços desse Deus e dizer: conduza-me, Senhor. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu confio em Ti. Martinho Lutero disse isso: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que Deus é esse, é um Deus de mistérios. Mas que Deus é esse? Segundo, é o Deus dos testes de fé. Uma viúva sem nada para comer recebe a visita de um forasteiro que lhe pede algo de comer. Um forasteiro é enviado uma mulher que o sustentará, porém o que ela tem mal dá para ela e o filho. Deus é um Deus dos testes de fé. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos: se queremos
se vocês querem, se queremos ter uma fé robusta, límpida, cristalina, não pense que um anjo virá do céu voando em sua direção com um pacote, e que ele chegará perto de você e abrirá esse pacote, e um monte de estrelinhas cairão sobre você, e de repente, você terá uma fé forte. Não é assim que acontece. O caminho para que Deus fortaleça a nossa fé é o caminho dos testes. Se você quer que a sua fé seja uma fé fortalecida, espere pelos testes de fé. Esse é o caminho que Deus nos leva. É difícil, não é, irmãos? Pastor, será que não existe um outro caminho mais fácil? Não, hein? Não. É através dos testes de fé. Se você está pedindo para Deus te dar paciência, oh Deus, aumenta a minha paciência. O Senhor vai colocar diante de você muitas circunstâncias que exigirão de você paciência. Ele vai colocar diante de você pessoas que vão fazer você ter paciência. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você está pedindo a Deus força, vigor espiritual, saiba que Ele vai colocar você diante de situações aterrorizantes, para que você possa ser fortalecido na sua fé, fortalecido na sua vida espiritual. A mesma coisa acontece com a fé. Qual é o caminho para se ter a fé fortalecida? Testes, testes e mais testes. Talvez depois de hoje, muita gente não vai pedir mais para Deus aumentar a fé, Rogério. Porque é difícil. Há uma frase de George Miller que diz assim: o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Conta-se uma história de um missionário que quis muito traduzir a palavra de Deus, o Evangelho, para o dialeto local de uma tribo que ele estava evangelizando. Porém, ele deparou-se com uma enorme dificuldade ao ter de encontrar uma palavra adequada para traduzir a palavra bíblica crer, ter fé. Ele não sabia qual palavra ele usaria na sua tradução. Continuou a fazer o seu trabalho, mas tinha que deixar um espaço em branco sempre que essa palavra, crer, surgia. Então um dia, um mensageiro chegou ao acampamento ofegante, depois de ter percorrido uma grande distância com uma mensagem muito importante. Depois de entregar a mensagem, ele caiu no chão completamente exaurido. Eles o pegaram, o levaram para o ambulatório e ali ele ficou balbuciando algumas palavras, totalmente vencido pelo cansaço e pela exaustão. Depois dele ter se recuperado um pouco, o missionário foi vê-lo e perguntou a ele, não é? Como você está? Depois de alguns momentos, você está se recuperando? E aquele mensageiro disse o seguinte: cheguei ao fim de mim mesmo. Por isso, eu só quero agora descansar. Quando ele disse essa palavra, descansar, o missionário disse: achei a palavra. Que eu quero expressar o que é ter fé, o que é crer. O que é crer? O que é ter fé? É descansar. É descansar. Isso é ter fé. É descansar em Deus e saber que Ele sabe o que está fazendo. Quando nós chegarmos nesse ponto de nada, absolutamente nada nos afligir, teremos entendido o sentido da fé. Até lá nós temos um caminho a percorrer. E o caminho é o caminho dos testes. Tem uma música antiga, Rogério, que se cantava.
Eu não sei se você a conhece, não sei se os irmãos a conhecem. Há uma música, pequenininha, mas que tem uma profundidade. Como eu amava essa música e continuo amando. E a música diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e seu trabalho é descansar em mim. Quantos se lembram dessa música aqui, gente? Levanta a mão. Olha, um grupo expressivo de irmãos. Pois é uma verdade. Quando Elias tomou conhecimento de onde ele estava, ele descansou. Porque Deus sabia exatamente o que estava fazendo. É isso que acontece com todo aquele que crê. É isso que acontece com todo aquele que passa nos testes de fé. A gente aprende a descansar em Deus. Então, eu aprendo essa segunda lição. Que Deus é esse? Deus é o Deus dos testes de fé. Mas eu aprendo uma terceira coisa aqui. Que Deus é esse? É o Deus do suprimento. É o Deus que supre. É o Deus que cuida. É o Deus que enche botijas. É o Deus que enche vasilhas. É o Deus que enche corações. É o Deus que nos sustenta. A mulher disse: não tenho nada, senhor. Estou pegando 2 cavaquinhos aqui. Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolinho ali. Ela ainda disse: vou fazer aqui um pequeno bolo, um bolo mesmo. Para mim, para o meu filho, porque nós vamos morrer. Não tenho nada para te oferecer. Tem. Vai lá e faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. E eu vou te garantir uma coisa. Não vai faltar azeite na sua botija. E não vai faltar farinha na sua vasilha. Quem está dizendo isso é o Deus de Israel. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a mesma coisa que Elias disse para aquela mulher. Não sei como é que está a sua vida. Talvez você está dizendo: eu estou com tanta fome. Eu estou tão necessitado de paz, de alguma coisa que dê sentido para a minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou perdendo o sentido da minha vida. Estou pensando seriamente em pôr um ponto final nisso, porque eu não aguento mais. Minhas vasilhas estão vazias, minha botija está vazia. Pois eu quero dizer uma coisa para você: creia no Deus de Israel, e Ele suprirá tudo na sua vida. Ele encherá a sua vasilha nessa noite. Ele encherá a sua botija nessa noite. Você sairá por aquela porta diferente, completo, cheio, satisfeito, porque esse é o Deus de Israel. É o Deus do suprimento. Veja só, versículo 14, eu reproduzo novamente: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. Isso é para você que está aqui nessa noite, isso é para nós. O azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Meu querido irmão, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A esse glória na igreja por todos os séculos e séculos. Amém. Esse é o nosso Deus. Eu quero te perguntar, você que está aqui embaixo, você que está na galeria, você tem sentido falta do que na sua vida? Você está sentindo vazio de quê? Eu te garanto que o Deus de Elias pode preencher cada lacuna do seu coração. Ele pode mudar a sua estrutura, Ele pode mudar a sua história.
Porque o Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus de Elias é o nosso Deus. Eu aprendo uma outra coisa. Que Deus é esse? É o Deus ilimitado. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele não conhece impossíveis. Aqui temos um filho morto, um profeta orando e um filho de volta à vida. Aqui temos uma mãe pagã sendo abençoada por um profeta de Deus. Aqui temos provisão e abundância. Não há limites para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há. Irmãos, eu confesso para vocês, eu não vou me ater a isso, mas eu já vi cada coisa acontecer nesses 35 anos de caminhada cristã. Eu já vi cada coisa acontecer. Eu já vi Deus fazer tanta coisa que aparentemente era impossível de ser feito, mas Ele fez, porque Ele é o Deus ilimitado. É um Deus que não tem limites. Então eu não sei como é que está a sua vida, mas quer saber? Eu não vou ficar olhando para o seu problema, para a sua dificuldade, e vou supervalorar o seu problema. Não, seja ele qual for. Eu olho para Deus, que é poderoso para fazer e para realizar, porque Ele não tem limites. E por último, encerrando a minha exposição, que Deus é esse? É o Deus daqueles que o obedecem. Elias obedeceu ao Senhor, mesmo sendo algo inimaginável em relação às coisas que Deus estava ordenando. A obediência é assim, não se questiona, da presença de Acabe para o ribeiro de Querite, do ribeiro de Querite para Sarepta, e nós vamos ver semana que vem, de Sarepta para o Carmelo. Há uma frase que diz assim, preste atenção nessa frase de Vance Havner: o que o Senhor disse quanto a carregar a cruz e obedecer não está no rodapé, está em negrito, bem na capa do contrato. O que é que Deus requer de você? O que é que Deus quer de você? Deus não quer que você faça um sacrifício de fé, como muitos andam pedindo por aí. Deus não quer que você simplesmente coloque a sua família em dificuldade e entregue todo o seu salário na igreja. Deus não quer que você venda suas propriedades para fazer um sacrifício de fé na fogueira santa de não sei onde. O que Deus quer de você é uma coisa, uma obediência. Faça isso e você verá o que o Deus de Elias é capaz. Faça isso e você verá o que o Deus de Elias pode fazer por você. E Ele pode fazer hoje, na sua vida, se você quiser. Eu quero, nesse momento, encerrar a minha exposição. E eu gostaria, então, de orar. Mas antes de orar, nós vamos cantar a esse Deus maravilhoso. Ao Deus de Elias, nós vamos cantar: seja engrandecido esse Deus todo-poderoso. Vamos louvar o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus.
Deus, nós te louvamos, ó Deus de Elias, Deus das coisas incríveis, o Deus de mistérios, o Deus que faz coisas que não entendemos, mas faz para o teu louvor e para a tua glória. Perdoe a nossa pequenez, perdoe a nossa insignificância, e perdoe muitas vezes quando tentamos entender o que o Senhor quer, ou o porquê do Senhor fazer isso ou aquilo. Não temos que entender o Senhor, precisamos confiar no Senhor. E eu sei que Tu és o Deus que supre, é o Deus que enche botijas, é o Deus que enche vasilhas, é o Deus que enche nosso coração, é o Deus que muda a nossa história. Ó Deus bendito, Deus misericordioso, Deus grandioso, seja louvado e glorificado o nome do Senhor. Nós te engrandecemos nesse momento. Queremos colocar a vida dessa igreja diante do Senhor, essa semana. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada criança, jovem, adolescente, ancião, que todos estejam debaixo dos teus cuidados santos, ó Deus. Que o Senhor aceite nossas vidas como um culto agradável a Ti, e que em nome de Jesus Cristo, o Senhor seja com todo o Teu povo, em todos os lugares. Abençoe o pastor Petrônio, que está em viagem para Abaeté, está ali, ó Deus, cuidando da nossa congregação. Use o Teu servo ali, permita que ele esteja sendo bênção ali para aqueles irmãos, como é para nós. Abençoe, ó Deus, o pastor Igor, nesse período de descanso. Abençoe, Pai bendito, todos os líderes dessa igreja, a comissão de indicação da nova diretoria, todos os líderes que serão eleitos. Abençoe todo o seu povo. Dependemos e precisamos unicamente do Senhor. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus, seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Assentem-se, estamos encerrando a nossa celebração. Convido vocês para o próximo domingo. Próximo domingo é aquele momento. Elias contra 450 profetas de Baal. O que é que vai acontecer? O que é que Deus vai nos ensinar? Eu espero vocês. Vamos ouvir então o nosso pós-lúdio.